noite. Desejo que a graça e a paz do nosso Senhor alcance seu coração aí nesse momento. E hoje eu gostaria de trazer mais uma palavra devocional para o nosso coração. Nós temos uma palavra devocional muito importante. Amém? Eu gostaria de ler então aqui, Mateus capítulo 8, o versículo 23, que vai ser a fonte para a inspiração do nosso devocional nesse momento, onde diz: e entrando Jesus no barco, estou aqui com a minha Bíblia, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas o cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo, e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio desta breve meditação. Que nós possamos, nesse devocional, ter a nossa fé fortalecida e que nós possamos alcançar sabedoria, maturidade e entendimento sobre aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas. Manifesta o seu poder, manifesta a sua unção, manifesta a sua graça. Em nome de Jesus, assim pedimos que o Senhor seja conosco e opere em nós o teu querer, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? É interessante nesse texto quando você observa que Jesus, ele entrou no barco primeiro. Né? Ele foi até o barco primeiro e depois os discípulos decidiram entrar. Eu imagino que os discípulos olharam para Jesus ali dentro do barco e pensaram: opa, Jesus está dentro do barco. Eu estou vendo Jesus ali dentro daquele barco, então eu vou entrar nesse barco juntamente com Jesus, porque nada vai dar errado, uma vez que Jesus está lá. Uma vez que eu posso ver Jesus dentro do barco, eu vou entrar neste barco. E os discípulos vão na fé, porque o mestre estava à frente. Os discípulos vão na frente, vão na fé, no entendimento de que eles serão protegidos por Jesus. E parece, num primeiro momento, que essa fé é bem forte, bem poderosa, bem interessante. Eu estou vendo Jesus e eu vou entrar nesse barco, Jesus está nesse propósito, Jesus está nessa situação, Jesus está nesse negócio, então eu vou entrar. E eles entraram no barco. Porém, quando chegou a noite, a Bíblia diz que Jesus dormia e sobreveio, né, sobre o mar, sobre o mar da Galileia, onde eles estavam, uma grande tempestade. E a tempestade era tão violenta que eles estavam preocupados com a própria vida, acreditando que o barco poderia afundar, acreditando que as ondas que estavam cobrindo o barco estavam fazendo com que o barco quase viesse a pique, ia afundar e iam matá-los afogados. E eles estavam desesperados agora com o que estava acontecendo, acreditando que talvez poderiam morrer. Muitas vezes também na nossa vida pode acontecer situações onde a gente vê Jesus em uma determinada situação, onde a gente vê, não, Jesus está nesse negócio, Jesus tem um propósito nisso, e nós entramos nesse propósito, crendo que Deus está lá e talvez imaginando que nenhum problema vai acontecer. A gente aprende com esse texto que não importa, muitas vezes está realmente correto, Deus está no propósito, Deus está no negócio, Deus entrou na frente, você só entrou porque entendeu que Deus estaria lá, mas isso não significa que os problemas não virão. Talvez você entrou em um casamento e você pensou assim, será que Deus está nesse negócio? E de repente você percebeu, Deus está neste casamento. E você decidiu por esse casamento,
por ter crido que Deus estava nele. Ou então você decidiu abrir uma empresa, e aí você entendeu, será que Deus está nesse local, será que não? E aí você percebeu, Jesus está nesse negócio, vou entrar. Talvez o emprego, qualquer decisão que de repente você venha tomar na sua vida, e se você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca a direção de Deus, você é uma pessoa que quer saber se Deus está nesse propósito ou não, muitas vezes acontece, pode acontecer, e talvez ainda vai acontecer, de que você perceba Deus naquela situação, e mesmo assim, ao entrar naquele barco, ao entrar nesta situação, que Jesus estava lá, que você percebeu que Deus de alguma maneira estava lá, você venha a ter sérios problemas, sérias dificuldades. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus não estava lá no primeiro momento. Não significa que foi um engano da sua parte ou o engano da parte daqueles que te orientaram e te ajudaram. Significa especialmente que Deus, aquele que está no controle, tem um plano e um propósito na sua vida. Observe novamente o texto que nós lemos. A Bíblia diz que eles entraram no barco porque Jesus estava lá. E Jesus foi descansar, foi dormir. Quando veio a tempestade, era o momento dos discípulos fortalecerem a sua fé. Eu vou mostrar aqui no texto, se você observar o texto, você vai perceber que no texto os discípulos rapidamente deixaram de ter fé em Cristo. Rapidamente fizeram com que a fé deles diminuísse, ficasse praticamente nula. Sabe por quê? Isso é notório no momento em que os discípulos vão até Jesus para clamar por socorro. Eles chegam em Jesus reclamando, murmurando, mestre, não se te dá que morramos, mestre, o Senhor não se importa, mestre, estamos em grande perigo, mestre, vamos morrer, mestre, estamos desesperados, precisamos da sua ajuda, mestre, o que está acontecendo, o Senhor não vê que vamos morrer, e o Senhor dormindo aí, descansando, como se nada estivesse acontecendo. E a Bíblia declara que Jesus simplesmente se levantou e os repreendeu. Tá? E depois foi lá, orando, repreendeu também os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Aonde está a ausência de fé ali? Eu não estou querendo aqui interpretar o texto ou apontar uma possibilidade onde os discípulos não deveriam ter buscado a Jesus. Eu penso que sim, eles deveriam ter buscado a Jesus, porque afinal eles entraram no barco crendo que Jesus estava lá e que nada de ruim iria acontecer, por Jesus já estar no barco. A questão foi o como eles buscaram Jesus. Tá? A questão não foi eles terem buscado a Cristo, a ajuda de Jesus ali dentro do barco. A questão foi o como. Eles foram desesperados. Mas se eles estivessem indo até o Cristo, crendo que ele era de fato Cristo, sabedores de que ele realmente era Jesus e que poderia protegê-los, guardá-los, livrá-los de todo mal, a situação teria sido outra. A oração, o clamor que eles fariam a Jesus teria sido diferente. Eles diriam: mestre, estamos com um problema e precisamos da sua ajuda. Sabemos que o Senhor tem todo o poder para resolver essa situação. Estamos no meio de uma tempestade. Qual é a sua orientação? Talvez Jesus nem precisaria se levantar, poderia continuar descansando e dizer: basta vocês orarem, basta vocês levantarem a mão e dizer: vento, cala-te, mar, se acalme. E eles mesmos, eles próprios teriam sido usados no poder de Deus para acalmar aquela situação. Porque se eles tivessem ido até a Cristo em fé, o coração deles teria se fortalecido e eles teriam entendido que bastava uma simples oração, que bastava crer na palavra que Jesus liberasse sobre a vida deles. A questão é que mesmo se Jesus estiver no barco, nós, nos momentos de desespero, nos momentos em que estamos muito preocupados com tudo que está acontecendo, perdemos o nosso foco, perdemos a nossa fé, perdemos a nossa visualização. Nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós tiramos os nossos olhos de Jesus e colocamos os nossos olhos no problema, na dificuldade, na situação adversa, naquilo que está minando a minha fé, que está travando o meu crescimento espiritual. Então perceba que se Jesus estiver no barco,
você ainda tem. E agora? Agora é o momento da sua fé se fortalecer. Jesus está no barco. Não quer dizer que você não vai orar. Quer dizer que a sua oração vai ter uma atitude totalmente diferente. Entendeu? Eu não quero dizer que os discípulos não deveriam ter procurado a Jesus. Sim, eles deveriam, fizeram correto. Mas a atitude, a maneira como eles abordaram a Jesus Cristo, foi uma maneira totalmente errada, totalmente desnecessária. A mesma atitude de fé que eles tiveram ao entrar no barco, por verem Jesus no barco, deveria ter sido também a atitude de fé que eles teriam agora no momento da tempestade. Tem muito cristão que tem uma atitude de fé quando tudo está bem e uma outra atitude de fé totalmente diferente quando tudo está mal. Então nós precisamos fortalecer o nosso caráter, fortalecer o nosso coração em Deus e a nossa fé, porque o que realmente Jesus desejava ali com os discípulos era fortalecer a fé deles. Assim como também Deus quer fortalecer a minha fé, assim como Deus também quer fortalecer a sua fé. Eu creio que todos os empecilhos, embaraços que acabam acontecendo, é sim para fortalecer a nossa fé. E quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente vai ver a tempestade se acalmar. Então, entenda isso, perceba isso. Deus está trabalhando a sua fé, Deus está trabalhando a minha fé. Nós precisamos, sim, sempre orar continuamente para crer e entender os propósitos e os desígnios do nosso Senhor Deus sobre as nossas vidas. Amém? Não sei qual a situação que você está passando agora, se está boa, se não está tão boa como você gostaria. Eu sei que Deus, o que eu sei é que Deus está à frente. O que eu entendo, o que eu sei, o que eu percebo é que Jesus nunca vai nos abandonar e nem nos desamparar. Ele vai nos abençoar e nos dar a vitória. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra devocional que o Senhor tem nos entregado nesse momento e te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos, as tuas filhas que estão nos ouvindo agora e que essa palavra de alguma forma alcance os nossos corações para fortalecer a nossa fé e o nosso entendimento. Eu sei que o Senhor tem algo novo para cada um de nós nesse dia, então que o Senhor possa estar conosco em o nome de Jesus. Amém? Você entrou em um barco onde Jesus está. E agora? Agora, tenha fé. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter me acompanhado até aqui.